Estamos começando mais um Verticalizando Cast, seu podcast aí, tudo com informações e dicas sobre construção civil. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui comigo também engenheiro civil, meu grande amigo, parceiro, mestre em administração de obra, Eduardo Santana. Muito prazer, Thiago, estar aqui mais uma vez com você. Deu uma moralzinha hoje. Nossa, essa daí foi excelente, hein? Pessoal, não se esqueçam já de compartilhar esse vídeo, curtir aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para você estar sempre a par de todas as novidades que surgem. É isso aí. Também falar do nosso site que já está no ar, verticalizandosonhos.com.br. Lá temos blog, também com dicas sobre construção, temos os vídeos nossos aqui no nosso canal e também vamos ter uma aula lá sobre cursos e e-books aí para você estar podendo virar um expert em construção civil. Você vai construir sua casa com tranquilidade. Isso aí. Também vão ter um QR Code aqui, ó, para você entrar no nosso grupo do Telegram e receber as informações primeiro do que todo mundo. Com certeza. Vamos pro podcast, Edu? Vamos lá. E hoje o papo é sobre móveis planejados, né? O que devemos saber sobre móveis planejados, como que funciona. E para isso estamos recebendo ela, que é psicóloga, empresária no setor da construção civil há 11 anos, consultora de RH com experiência em gestão de negócios familiares, proprietária da loja e fábrica Cupim de Aço, uma empresa de móveis planejados em madeira e aço, localizada aí na cidade de Catanduva. Com vocês, Maria Juliana Bernardi, a famosa Maju. Oi, Thiago. Estou super feliz de estar aqui. Muito contente, principalmente por ser minha cidade natal, né? Matão, cidade natal, onde eu comecei toda a minha carreira. E estar aqui com vocês é um prazer, eu agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos aí de ter um tempinho na sua agenda para estar batendo um papo. E vamos começar. Qual que é a história da Maju, de onde veio a Maju e do que te levou a chegar ao Cupim de Aço? Nossa, é uma história muito interessante, né? Pois é, né? Eu sou formada em psicóloga, né? Já atuando há muitos anos. Também em gestão empresarial, organizacional. Alguns empresários aqui em Matão, inclusive, me conhecem, porque eu tive a oportunidade de fazer... Uma família bem conhecida aqui. E fazer grandes trabalhos aqui, né? Enfim. E aí, como consultora organizacional, eu estava numa empresa de móveis muito grandes, localizada lá em Catanduva, em São Paulo também, que era um player enorme no mercado, que atendia o setor corporativo, lojas, enfim. E aí, um dos donos, né, um dos acionistas, estava gostando muito do meu trabalho como consultora e falou, poxa, eu preciso de alguém que me ajude na gestão da empresa, porque hoje a gente sabe que tudo é processos, pessoas. Por menor que seja a empresa, né? Por menor que seja, né? Às vezes você é uma única pessoa, você vai ter que lidar com um cliente, enfim. E aí ele falou assim, ô Maju, eu estou gostando tanto do seu trabalho, você não quer ser minha sócia? Eu falei, nossa, uma loja de imóveis, né? Eu falei, vou pensar, né? E aí, meu esposo, ele tem formação em engenheiro, e na época ele estava passando por uma fase de transição de carreira, e ele falou assim, poxa, vamos abraçar essa causa. E foi assim que surgiu a ideia dos móveis, né? Então, a princípio, a gente foi sócio por 5 ou 6 anos de uma empresa muito grande lá em Catanduva. E depois a gente acabou saindo e montando a Cupim de Aço como carreira solo. Legal. E por que é Cupim de Aço? Porque a gente faz tanto a parte de marcenaria como serralheria. Entendi. E isso é um diferencial. É que normalmente as lojas é só móvel, é só madeira mesmo. Né? Isso. E aí, assim, o que foi bacana? Por muitos anos, a Cupim de Aço, ela atendeu grandes marcas, como Luigi Bertolli, Les Alés, Lingerie, lojas mesmo. Então, assim, por muito tempo a gente focou no setor corporativo. Hotelaria, né? A gente focou bastante. Quando veio a pandemia, a gente mirou para um outro ramo de negócio, que era o residencial. Porque as pessoas começaram a ficar em casa e começaram a falar, meu Deus, né? Eu preciso melhorar a minha casa, meu lar. E aí a Cupim de Aço foi para um outro nicho, que é o residencial. Certo. E hoje, 100% do nosso atendimento e faturamento está focado no comercial. A gente fez uma mudança aí de nicho de mercado. Legal, bacana. Muito bom. Começando do básico aí para o pessoal que está assistindo, o que é em si um móvel planejado? Legal.
Como o próprio nome diz, é um móvel que ele é adaptado à necessidade de cada cliente. Então, vamos dar um exemplo. Vocês aí, né, que estão sempre na obra, o pessoal quer um pé direito alto, com, sei lá, 3 metros. Super na moda. Super em alta, né? Uma tendência. Aí a pessoa quer um armário na cozinha que vá até o final do pé direito, descontando o gesso, por exemplo. O móvel planejado, ele respeita essa especificação técnica que vocês passaram. Então, a gente adapta o móvel à realidade da construção. Eu quero, sei lá, um painel que seja com uma porta mimetizada, escondida. Ou seja, o móvel planejado, ele se adequa a qualquer necessidade do cliente, tanto com relação a cor, espessura, tamanho. Então, ele diferente do modulado. Né? O móvel modulado, ele já vem com tamanhos específicos e aí o cliente tem que adaptar o móvel à sua casa. Organizar os módulos para chegar numa coisa perto do que seria o ideal, né? Isso, correto, perfeito. Então, o móvel planejado, ele se adequa à necessidade do cliente. E essa é a nossa principal expertise lá na Cupim de Aço. Porque nós temos uma equipe de projetistas e aí, baseado no que o arquiteto, o engenheiro, o design especificar, nós vamos adaptar ao projeto com cores, enfim, tem 1 milhão de possibilidades. Dá para ficar assim, nossa, 1 milhão de cores, possibilidades, vidro, enfim, reflecta, que está muito em alta, espelho, tudo isso é possível. Texturas e cores e tudo. O legal do planejado que a organização, né, que ele se adapta ao estilo de vida do cliente, né? Então, aquele cliente quer ter uma adega com forno, tem uma torre quente, né? Isso, ou não, aquele cliente mais clássico, né? Que só quer o armário embaixo. No próprio closet, né? Que por exemplo, a mulher gosta de um vestido mais longo, a gente consegue deixar um espaço. Eu quero aqui uma sapateira. Nossa, já apareceram vocês não têm noção. Cada coisa que já apareceu lá, tipo, pessoas que, eu quero aqui só... Por exemplo, para colocar lingerie, então uma gaveta mais assim, com uma especificação mais fina, menor. Então a gente consegue adaptar a qualquer realidade. No meu caso, é 1 milhão de gavetas para minha esposa e nenhuma para mim. Eu detesto gaveta. Isso aí é para todos os homens, praticamente. Olha, você sabe que ultimamente tem mudado um pouco a tendência, viu? Nós fizemos uma última casa na cidade de Tanabi, inclusive, se o pessoal estiver me vendo aí, eu não vou falar quem é, senão eles vão brigar comigo. Mas o homem, ele quis uma box assim só para colocar os relógios dele, só para colocar as gravatas. Então o homem anda meio bem exigente também. Ô, Maju, e como você já citou, né, a Cupim de Aço não mexe só com madeira, né? Então eu queria que você frisasse aí a diferença, né, da Cupim de Aço para uma loja normal aí de móveis planejados ou marcenarias. Legal. Então, a nossa principal vantagem, né, em relação à concorrência, eu acho que primeiro a automação da fábrica, né? Por muito tempo a gente veio naquele método de marcenaria tradicional. Artesanal, né? Isso. Então, assim, a gente... que é maravilhoso, é lindo, né? Você vê o marceneiro fazendo, tem todo... Até porque a gente trabalhou muito tempo com móvel autoral. Então, não sei assim, se o pessoal está vendo, sabe que é um móvel autoral, é um móvel assinado, ou seja, o arquiteto, né? Nós trabalhamos com grandes nomes que ganharam o Pritzker da arquitetura. Inclusive, eu trouxe um deles para... Tivemos um prazer de conhecer. Isso. Então, o móvel, nós fizemos muito tempo a marcenaria artesanal. Em 2021 para 2022, eu e o Luiz, que é meu esposo, a gente virou a chave. Falamos, a gente tem que ganhar escala. Escalar o negócio. E começou a crescer demais, e a marcenaria tradicional, os prazos são longos, então quem está construindo sabe que demora. E aí a gente começou a mudar. Então, hoje, a fábrica nossa é totalmente automatizada. O que significa isso? Eu não tenho mais um marceneiro lá na ponta fazendo o desenho. Hoje eu tenho um projetista, um programa que chama Promob, que para a gente que está no nosso setor de civil sabe, é um bem software muito conhecido. Então, o nosso projetista desenha, baseado no que o arquiteto ou o engenheiro especificou. Aí nós vamos mandar isso para uma máquina, que é um centro de usinagem, que vai fazer todo esse trabalho de cortar, usinar, e esse móvel ele já sai pronto, com padrão igual, com qualidade. Entendeu? Então, hoje, o principal diferencial da Cupim de Aço é a automação industrial. Isso dá rapidez, agilidade, padronização e qualidade no processo.
Então, eu não dependo mais de um processo artesanal. Hoje eu tenho escala. Então, portanto, eu tenho rapidez. Entendeu? Isso é interessante que eu acredito que daqui a alguns anos, cada vez vai ser mais difícil prestadores de serviço, né? Ou mão de obra, né? Sim. Hoje, com a tecnologia, é difícil pegar... A gente dá um exemplo de pedreiro, né? Isso. Então, qual um jovem aí que vai querer trabalhar de pedreiro hoje? Perfeito. É São muito pouquíssimos difícil. hoje. A não ser que veio de uma família aí, Sim, né? Que é incentivada perfeito. ao pai. Mas serão profissões aí muito valorizadas porque não vai ter. Eu acredito que é a mesma coisa do marceneiro, Sim. né? A falta que vai ter, então a tecnologia vem A para ajudar tendência da também. automatização está em todas as áreas, né? Sim. E assim, até você falou uma coisa super legal. Hoje, quem são os operadores dessas máquinas? São os netos e os Exato. filhos dos marceneiros. Então, a gente fez questão, até por eu ter uma formação em RH, ser psicóloga e tal, eu falei, poxa, quem vai ser as pessoas que vão fazer? Aí nós trouxemos os... Lógico, convidamos, né, os netos e os filhos dos marceneiros, mostramos a nova oportunidade, pagamos o curso para eles, para poder operar esse centro de usinagem e essa seccionadora, essa coladeira de bordo, que são as máquinas hoje que a gente tem na fábrica, e eles aceitaram. Então, hoje é muito bacana que você vê... Legal. Pai e filha. Se ali. você for lá na fábrica, até eu espero vocês lá, é muito bacana que você vê a marcenaria artesanal, porque tem algumas peças que de fato a gente não consegue automatizar, né? Por exemplo, uma peça curva, algo que seja muito específico. Você vai ver o vô e lá é muito legal que você vê essas duas gerações trabalhando, família. entendeu? E é muito gostoso pra gente também e prazeroso, porque quando a gente faz móveis, é a última parte, geralmente, da casa. O custo hoje é altíssimo. O custo hoje da marcenaria, eu acho que... Eu não tenho noção, mas, por exemplo, deve representar aí uns 20% quase de uma obra. É duro que pega bem a hora da obra que o cliente está sem dinheiro. Sim, Ele tem- pelo amor... Ele tem que dar uma respirada nessa hora. Exatamente. E a gente chega no final e o cliente já está estrangulado. Estressado. Estressado. E aí, assim, é legal que a gente leva para o cliente, né, essa questão do avô, do filho. Isso se vai para os móveis, porque as pessoas vão fazer com carinho, com Sim. amor, com preocupação, como se estivesse fazendo para casa deles, né? É bem gratificante. Imagina o vô trabalhando com o neto ali no mesmo serviço, passando a experiência para o neto, né? Isso é bem bacana. legal. Cria um negócio de amor mesmo. Maju, você falou bastante da automatização, mas no caso desses móveis assinados, vocês continuam fazendo? Como que funciona? Então, hoje a Cupim de Aço não está fazendo mais mobiliário autoral. Por quê? Porque com o crescimento, a gente entendeu que o mobiliário autoral ele precisava de ser artesanal, aquela coisa handmade, sabe? Feito na mão. E a gente não tinha escala, porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas não têm a cultura do móvel autoral. O móvel autoral, ele é caríssimo, né? Então, assim, até para quem quisesse entender mais, entra no Buban, que é um site, depois até posso colocar aí, é Buban, BOBAAM. É um site só de móveis autorais. Então, por exemplo, você vai pegar uma cadeira lá que ela custa 4, 5 mil reais. Entendi. Entendeu? Você vai pegar uma mesa assinada, por exemplo, pelo, sei lá, Paulo Alves, que vai custar aí quase 3, 4 mil reais, uma mesa de centro. Então, assim, o móvel autoral, ele é lindo, mas ele é quase como uma coleção de arte. É tipo uma obra de arte mesmo, né? Isso, exatamente. Então, são poucas pessoas que têm acesso. E com o crescimento da fábrica, não justificava mais eu manter esse nicho de mercado, porque eu tinha que ter uma mão de obra muito específica e o meu faturamento em cima desse tipo de mobiliário não justificava o meu custo fixo da fábrica. E aí eu tive que ir para a escala, entendeu? Óbvio que se aparece algum móvel específico, às vezes um arquiteto ou outro fala, eu queria fazer uma... Sei lá, esses dias um arquiteto especificou um boot, sabe o que é? Aquele sofazinho de cozinha, não sei se vocês já viram. Eu queria muito fazer na minha obra. Ótimo, aí a gente faz se tiver dentro do projeto, mas separado do projeto a gente não Só fabrica uma linha mais. disso, né? Não. É que para a pessoa comprar, né, um móvel autoral, ela tem que conhecer a história, né? Isso. De quem inventou e tal, né? E, Tem às que vezes, conhecer o autor, né? Para dar o valor que ele tem. Né? Isso. E a maioria dos móveis autorais, eles têm uma história. Então, sei lá, tem... vamos lá, o carrinho fulano, é o nome de um arquiteto que tem tal isso, tal. Então tem... A Porto Belo segue muito nessa linha, né? Sim, Solta também, uma linha também. de piso que
foi pensada em tal Da história. isso, exatamente. Legal. Ô, Maju, então, estou construindo minha casa e eu vou fazer planejado nela. Quanto tempo antes de acabar a construção eu preciso procurar para fazer o projeto, o orçamento até a instalação ali? Nossa, a pergunta é ótima. Porque primeiro não deixar para a última hora. Porque todo mundo espera acabar para ir atrás. Mas por quê? Não é só por causa de dinheiro, tá? Tem uma questão muito importante que vocês sabem. Quando a gente está fazendo móvel, ele tem uma ligação diretamente proporcional aos complementares. O que são os complementares? Elétrica, hidráulica, gesso, mármore. Então, vamos pegar a cozinha, que é o lugar mais... Hoje em dia, as áreas gourmet, né, em alta, né, que é o espaço de convivência. Vamos pensar numa cozinha. A hora que a gente vai fazer a cozinha, tem forno, tem, às vezes, lava-louça, que mais? Adega, água, enfim. Chopeira. Chopeira. Tudo isso, a hora que a gente vai fazer o móvel, nós temos que já alinhar com a civil ponto de elétrica, ponto de hidráulica, tudo isso antes de você começar a produzir o móvel. Ou seja, se naquele armário vai ter uma tomada, você precisa definir isso antes do móvel ser produzido. Por quê? Para você não cortar o móvel lá na casa do cliente. Isso fica horroroso, o acabamento fica mal feito, entendeu? Isso nós não fazemos. O móvel ele sai pronto da fábrica, entendeu? Lá na casa do cliente a gente não faz nenhum tipo de... É só montagem mesmo. Só montagem, entendeu? Por isso que é tão importante esse processo de automação. Porque a gente tira medida em loco, nós vamos lá, tiramos medida fina. Então, às vezes, no projeto tá lá, sei lá, 4 metros. A hora que você vai lá, tem o... 3,5. 3,5. Então, nós vamos lá, tiramos uma medida fina. Aí, o nosso projetista, esse é um processo. Ele redesenha o desenho. Entendi. Isso chama shopping draw. Isso a gente pegou uma expertise muito grande, principalmente do corporativo, porque se você errar, né, no corporativo, na casa, não que você não possa errar, mas na casa você ainda tem uma escala menor, é uma casa, você vai lá, você consegue, mas num projeto grande, que nem uma loja... 60 apartamentos de um hotel. Isso, 60... o prejuízo é enorme, então a gente tem que ser, a acuracidade das medidas tem que ser extrema. Então, quando buscar um móvel planejado, o certo mesmo é quando você já estiver na fase do contrapiso. Entendi. Porque aí depois vem a parte do piso, porque a gente vai projetar, desenhar de novo, aí o cliente vai aprovar, tem um tempo de fabricação de 60 dias, em média, e depois a instalação. Entendi. Então, geralmente, quando ele estiver na fase do contrapiso e for começar os acabamentos, é a melhor fase da obra para ele começar a olhar o planejado, entendeu? Eu acho que 2 pontos aí que facilitaria muito é a contratação do arquiteto, um design de interiores antes de começar a obra, porque muitas vezes o cliente começa a obra e não sabe, eu não pensei se vou ter um filtro de água na pia, não pensei se o meu forno vai ficar embaixo ou em cima, né? Então acho que tendo esse profissional antes que vai perguntando para ele, fazendo ele pensar, né, se vai ter ou não, e até mesmo para ele desenhar a marcenaria. E esse ponto que você falou, como chama quando desenha depois? A gente faz um shopping draw. Shopping draw. É o desenho do desenho. Isso é importante, porque normalmente é feito tudo pelo projeto, né? Dificilmente o arquiteto vai lá e mede na obra, né? Sim, então, acho que a gente redesenha o desenho, tanto é que hoje a gente tem uma equipe de projetistas lá na fábrica, né, que faz todo esse processo, e aí ele manda para o cliente, então lá vai estar tudo especificado, desde espessura da gaveta, que tipo de puxador que a gente vai usar, se é um puxador cava, se é um puxador concha, vai ter toda a questão de abertura, se é com amortecimento, se é amortecimento, ou seja, a gente explode o desenho, porque geralmente o arquiteto ele vai fazer um desenho mais voltado pro design, então vai ter o armário lá, mas como esse armário vai abrir, que divisão tem dentro desse armário? Mais ilustrativo. Isso. E outra tendência muito alta de iluminação, né, nos armários. Exato, a parte de LED, perfeito. Se vai ter, se a gente tem que deixar a cava para passar o LED, que hoje é uma super tendência por iluminação no mobiliário. É isso aí. Tem muita coisa, né? As pessoas não imaginam. É bem complexo. Eu sempre indico para os meus clientes, porque às vezes o projeto de interiores que já tem essa marcenaria, não só ponto de elétrica e hidráulica, às vezes a abertura de uma esquadria muda o projeto, né? Então, tudo que eu conseguir fazer antes é excelente
para o desenvolvimento e o perfeito encaixe aí dos Isso, projetos, das áreas, né? Trabalhar, você que é especialista em gerenciamento de obra, nossa, eu fico muito nervosa quando eu vou numa obra e vejo o cara do gesso trabalhando, o cara da elétrica, não sei o quê, e a nossa marcenaria dentro, o móvel nem tá pronto, ainda já tá estragando dentro da obra. Então, assim, se conversar, então, agora é a hora da marcenaria entrar. A marcenaria Tem um fluxo ali. Né? Isso, a marcenaria tem que entrar no final. E aí, o mais importante, sempre deixar a última demão de tinta para passar depois da marcenaria. Que sempre Legal. acaba, né? Isso, entendeu? Então, assim, no gerenciamento de obra, a marcenaria tem que ser a última a entrar. Perfeito, perfeito. Falando já de cuidados, né? Comprei, chegou na obra, montou tudo. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esses móveis planejados? Bom, acho que o mais importante é a questão da umidade. Por quê? O MDF e o MDP, até a gente vai falar isso depois, eles são materiais que eles não repelem a água, tá? Então, assim, a umidade, você não jogar água, porque você jogou água, inchou, acabou, o seu móvel já era, tá? Não existe MDF e MDP resistente à água. Existe sim um que tem um miolo verde, que é um Aquablock, que ele é mais resistente à água. Mas não é... Mas não Impermeável. é impermeável, exatamente. Então, a questão, a limpeza, o que a gente recomenda bastante, passar um querosene em cima do móvel, pode passar tranquilamente, que isso mantém as fibras que são resinas químicas, né? Mantém elas seladas, pode passar. Os famosos ripados, que todo mundo ama. Fala, ai meu Deus, vai juntar sujeira, poeira. A gente recomenda passar um espanador ou um aspirador, que é uma coisa mais moderna. Né? Mas assim, e a questão se você tiver um móvel com um amortecimento, que no caso, o padrão da Cupim de Aço, a gente não entrega gavetas, nada sem amortecimento, todas as nossas gavetas e portas de armários têm amortecimento, não sei se vocês sabem, é aquelas que a gente bate, ela lá no finalzinho, ela fecha sozinha, não sei se vocês já viram. Sim. Então, você solta ela. Isso, um dos cuidados é você não fazer força, porque como ela tem uma força inversa, que ela age para poder fechar, ela vai fechando devagarzinho assim, a pessoa acha que não vai fechar. Então, assim, é só bater a mão que ela desliza sozinha, entendeu? Lembrei de um fato. Pensei numa obra que tinha, eu dei uma pancada na porta achando que ia fechar sozinho. Mas não era de amortecimento. Então, nós só usamos com amortecimento. Tá? Então, esse é um cuidado também. Na hora de fechar com leveza. Não precisa bater porque ela vai fechar sozinha. E às vezes ela é tão dura, né? Muitas vezes acontece muito isso lá na fábrica. Depois da instalação, a pessoa liga lá para o pessoal do projeto e fala: vem aqui que a minha gaveta tá até dura de fechar, de tão amortecimento que ela tem. Então, às vezes a gente vai lá, faz uma regulagem e deixa a gaveta mais deslizando sozinha, entendeu? O ideal também é sempre o móvel ter a base, né, Maju? Isso. Para não ficar encostado no chão. Isso, ótimo. Ter um sóculos, que a gente chama, né? Que é aquela base de alvenaria. Exato. Principalmente nas áreas molhadas, cozinha, banheiro. Algumas pessoas gostam de pôr no closet. Né? Eu não gosto particularmente porque eu acho que tira a beleza do móvel. Mas nas áreas molhadas é importante que tenha a alvenaria, perfeito. Legal. E o que é os tipos de materiais aí que envolve, né, um planejado? No caso de vocês é a madeira e o aço, né? Mas aí também tem os puxador, tem as trincas, tem as dobradiças, tudo, né? Nossa, hoje esse mundo, ele é um universo. Tanto é... Você tá mostrando uma foto, também tem um metal atrás de uma TV também. Isso. Existe, 1 milhão de possibilidades. Tanto é que tem a Formobile, que é a maior feira de móveis da América Latina. Esse ano ela não vai acontecer. Ela aconteceu em julho desse ano que passou. Eu tive a oportunidade de ir lá em São Paulo. Agora acontece em 2024 só. Lá você vai... Tudo que for tendência imobiliária. Então, você tem o vidro reflecta, que você pode pôr dentro nos armários, que fica super bonito. Está sendo super utilizado, não sei se vocês têm visto. Sim. Que tem N cores. Tem o bronze, tem o champanhe. O espelho também tem sido uma tendência muito grande imóvel. Os puxadores, eles podem ser tanto alumínio, quanto pode ser na própria madeira, que é o cava, que o pessoal tem gostado bastante pela praticidade e principalmente pelo minimalismo, que é uma tendência no design hoje, que é que é aquela coisa ocultar o móvel, né? Menos é mais.
Tem N possibilidades. Aí tem as dobradiças com amortecimento, sem, corrediças. Tem a laca, que o pessoal ama. Aí tem a laca... A laca é aquela que brilha, né? Isso. E também tem a fosca, que é uma pintura que é feita no MDF. Tem laca. A gente pode usar palha sintética. A gente pode usar couro. A gente fez uma casa recentemente que o dono, ele amava couro. Aí todas as portas dos armários foram revestidas com couro. Que bacana. Ficou maravilhoso. E o puxador era dourado, sabe? Deu um ar meio Dubai, assim, aquela coisa... Isso é bacana, porque outra marcenaria normal já não iria trabalhar com esse tipo de material. Isso. Então, assim, tem gente que põe tecido, enfim. E tem a lâmina natural de madeira, que é um processo maravilhoso, que é a casca da árvore. Ela é lisinha, assim, que você prensa com 1 tonelada ou 2 ou 3 negativas para que essa prensa cole e ela parece lâmina natural, parece madeira de verdade. Caramba. Porque hoje em dia a madeira está muito restritiva. Sim. Primeiro pelo preço. O metro cúbico hoje da madeira está em torno de 8 a 10, 12 mil reais, dependendo. Se pegar um cumaru, por exemplo, que é uma madeira nobre, utilizada principalmente para deck e tal, hoje custa 15, 16 mil reais o metro cúbico. Então, uma das alternativas está sendo usar a lâmina natural, que ela tem o mesmo aspecto da madeira, só que com custo-benefício mais barato, entendeu? Legal. E sobre MDF e MDP, qual que é a diferença dessas duas madeiras que são muito utilizadas nos móveis? E o laminado também, né? E a lâmina, isso. Assim, até tem uma polêmica em relação a isso, né? As pessoas falam, o MDF é pior, o MDP tá... Não existe pior ou melhor. Depende do lugar que você vai pôr. Exatamente. O MDP, assim como o MDF, eles vêm do pinus, né? Que é uma árvore, e com resinas aglomeradas. O MDF, ele tem uma camada só, mais espessa, né, dessas resinas. E o MDP, ele tem 3 camadas, entendeu? Então, dependendo de onde você vai usar o material, você pode usar o MDF ou o MDP. Nós não usamos o MDP, por quê? Porque como nós somos automatizados, o nosso centro de usinagem, ele não aceita o MDP. Por quê? Como ele tem a terceira camada dele, ele parece assim meio esfareladinho, assim, a hora que você põe na máquina, você está usinando, ele tem menor resistência do que o MDF. Entendi. Então, assim, se você for usar o MDP, por exemplo, o MDP é mais barato. Então, se você quiser usar, por exemplo, para baratear um móvel, se você quiser colocar numa prateleira, onde não vai muito peso, você pode usar. Se você quiser usar, por exemplo, uma cabeceira de uma cama, você pode usar. Mas você não vai usar, por exemplo, para fazer o estruturado do armário, porque a resistência dele é menor do que o MDF. Entendeu? Então, são 2 materiais, só que o que muda é a densidade dos polímeros e das fibras que tem dentro deles, entendeu? Legal. E o laminado seria só para revestir alguma... E a lâmina de peça. madeira é assim, o MDF, ele já vem laminado Sim. com a madeira. Então, assim, você vai ter N cores, né? Já compra o MDF pronto na... Pronto. Aí, o laminado seria a lâmina natural de madeira que você tem que prensar. Que é essa que você citou. Isso, então é uma lâmina natural que ela vem bem fininha assim, você compra, parece um papel, de tão... Você dobra e tal, aí depois vai para uma prensa, você prensa em cima do MDF, cru. Entendi. Entendeu? Aí a lâmina de madeira, ela é super nobre. E aí tem várias tonalidades. Tem o pau-ferro, jequitibá, cumaru, pode ter o tauari. Aí você escolhe a tonalidade, entendeu? E aí você lamina em cima do MDF, entendeu? Legal. Eu já vi também, dependendo do armário, as espessuras, né? Isso. O MDF possui várias espessuras? Sim, o MDF ele vai desde 6 milímetros até 25. Nossa. Tá? Então, assim, 6 milímetros, para que ele é utilizado? Mais para fazer estrutural. Raramente você vai usar um móvel de 6 milímetros, porque ele é... né? Muito fino. O nosso padrão de móvel é 18 milímetros. Então, todos os nossos móveis são com 18. Quando a gente vai fazer uma mesa, por exemplo, que nem essa, aí a gente faz de 25 a 30 para reengrossar. Mas aí vai de 6, depois tem 9, 12, 15, 18 e 25. E essas espessuras, elas são utilizadas de acordo com a questão do design do móvel e também resistência. Né? Os nossos armários todos são feitos com caixaria de 18, portas de 18. Quando a gente faz algum móvel que exige de 25, também a gente põe, entendeu? Aí depende muito do projeto.
mas ele tem várias A espessuras. estrutura que a peça precisa, né? Isso, o peso que vai aguentar, enfim, a questão estética também, porque às vezes você faz um móvel uma espessura muito grande, fica feio. Aí depende. Geralmente, né, a indústria de móveis usa o MDF de 18, é o que é mais padrão. Alguns usam de 15, por quê? Para baratear. É isso que eu ia falar, pra você ficar esperto na hora que estiver isso. fazendo um orçamento e dar Exatamente. muita discrepância de valor. Às vezes E é muita, detalhe. viu? Imagina. É 30% do 15mm pro 18, é 30% mais caro de 18. Entendi. Aí a pessoa tá lá equalizando um orçamento. Fala, mas a marcenaria tal deu, sei lá, 200 mil, a outra deu 120. Aí você procura entender se tem amortecimento, se não tem, qual a espessura do MDF, se dá garantia, né? Porque a marcenaria em si, ela costuma ser uma fase que tem erro. Não sei se vocês percebem isso no dia a dia, entendeu? Então, historicamente, a marcenaria ela vem porque é muitos detalhes, muitas medidas. Por isso que a gente insiste em projetar, desenhar o móvel de novo, aprovar, medir em loco e depois soltar a ordem de produção para a fábrica. Tem todo um fluxo de um processo. Porque a gente já apanhou no passado. Então, a gente aprendeu. 11 anos no mercado, você tem que aprender alguma coisa. E junta tudo, né? Às vezes o cliente demora para pedir, o cliente já está estressado, sem dinheiro, é muito detalhe, então acho que junta tudo no final da obra ali. E a expectativa é muito grande nessa hora também. Não, porque eu costumo dizer que a marcenaria é o que veste a casa. É o que A cereja do bolo. É a cereja do bolo. Às vezes você tem casas maravilhosas com, sei lá, materiais nobres, né? Por exemplo, coisas lindas, né? Que hoje em dia o mercado nosso tem N possibilidades. Aí, se você põe uma marcenaria mal feita, acabou com a sua casa, acabou com o seu projeto, entendeu? Porque é o que está aparente. E é muito bacana porque, assim, eu brinco que é uma charge. O arquiteto ou o engenheiro ou o design de interiores desenhou, criou uma expectativa, aí tem que passar para uma segunda pessoa, que é a indústria de móveis, a marcenaria, e ainda tem uma terceira que é o cliente. Então, assim, são muitas pessoas no processo. Você está industrializando um papel, um projeto, algo que a pessoa... Ou um software hoje, que a gente tem 3D, enfim, um monte de apresentação. Mas é uma coisa que não é tangível. Então, você tem que tomar muito cuidado. Uma recomendação que eu dou para quem estiver fazendo marcenaria. Procura ver projetos já executados dessa marcenaria. Procura entender... Se conseguir até algum local, né, que eles já instalaram para sentir. Né? Feedback do cliente, né? O feedback, buscar recomendações. E o mais bacana também é o showroom, né? Para você poder ver a qualidade desses móveis. Legal. Perfeito. É legal que os móveis planejados não fica só em armário, closet. Dá para você fazer um painel, né? O ripado que está muito em alta, o cabeceiro de cama, né? Que você estava mostrando. Dá para fazer. Não é só para guardar a coisa, né? Não, hoje a parte de interiores e a marcenaria, ela representa, vamos falar assim, muito da beleza da obra. Então, você já vê N possibilidades, painéis, portas. O pessoal tem usado muito também essa questão de espelho junto com ripado para dar um ar... Enfim, aí vai da criatividade do profissional que estiver projetando. Legal. Antigamente era muito armário. Hoje tudo praticamente você pode fazer planejado. Né? Até as bases de cama, aquelas bases iluminadas, maravilhosas, lindas. Ô, Maju, por exemplo, o cliente não tem nenhum profissional contratado. Lá vocês conseguem desenhar um projeto para isso? Sim. Hoje a gente tem uma equipe de projetistas que também desenha e apresenta esse projeto renderizado. Legal. Então, vamos supor que ele não tem um projeto de interiores, aí ele quer fazer só a marcenaria. A gente vem, desenha, apresenta, faz todo o processo. Entendi. Também fazemos, sim. Legal. Isso ajuda muito, né? Às vezes. Com certeza, né? O ideal é sempre ter, né? Mas exatamente. Mas se você não tem... E aí, Edu, tá expert já no assunto? Nossa, sabendo de tudo. Velho. Dá até vontade de construir. Não, isso eu sei, eu tenho 24 horas por dia. Maju, eu queria agradecer você, né? De novo, deixar um tempo aí na sua agenda. E queria que você deixasse as considerações finais, contatos, convidar o pessoal lá para conhecer a fábrica. Legal. Apesar da gente estar localizado em Catanduva, né, muito perto, hoje a gente atende o Brasil inteiro. Ela mostrou algumas fotos lá de Recife, né? São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro. Legal. Hoje a gente a Cupim de Aço atende o Brasil inteiro, né? Graças à nossa equipe. Também quero aproveitar e agradecer, porque sem as pessoas a gente não faz nada. Isso é importante.
E a nossa equipe é fantástica. As pessoas que estão lá com a gente têm o mesmo propósito, são pessoas comprometidas, desde do projetista até o montador, até a pessoa que está na expedição. Eu invisto muito em treinamento, em qualificação, em mostrar para eles que a gente está entregando um sonho. Então, a importância deles vestirem e entenderem que aquele projeto é único. Então, cada projeto que entra lá, eu faço questão de pôr o nome da pessoa, pôr todo mundo em contato. Então, assim, ir lá conhecer a fábrica. Quem sabe, né, em Matão a gente não vai ter um showroom. Vamos ver. Vamos ver futuras oportunidades aí. Que aqui em Matão cabe um showroom bem bacana. Com os móveis da Cupim de Aço, quem sabe o Thiago não vai ser o... Vamos ver. E o Du também, né? 2 experts aí. Queria aproveitar e parabenizar vocês. Obrigado. Porque vocês são diferenciados, vocês estão fazendo um trabalho, não é só construir, vocês estão instruindo as pessoas. E isso é muito bacana, fazendo as pessoas participarem do processo da construção da casa. Legal. E levando conhecimento. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Cupim de Aço, nosso Instagram é @indústria Cupim de Aço. E 2023 promete. É isso aí. Ju, obrigado novamente. Du, entrega o nosso reconhecimento para ela pela participação. Olha, vou guardar lá na minha sala. Pra você deixar na estante lá, todo mundo vê. Eu vou deixar na minha sala lá e indicar pro pessoal. É isso aí, para curtir e compartilhar nossos vídeos aí. Du, deixa os recados finais. Pessoal, não se esqueça, vocês viram que o conteúdo é muito bom. Compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que está construindo, para quem pensa em construir. Curtam, compartilham, clica lá no sininho, se inscreva no canal para receber todos os vídeos aí de primeira mão. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também, que a gente vai estar transmitindo para a Maju, ela vai responder a todos aí. Beleza? Esse foi mais um podcast do Verticalizando Cast. Até a próxima. Valeu!